Muito boa noite, doutores. Começando mais um encontro aqui na mentoria DVBot Pro. Mais uma quinta-feira aqui, às 20 horas, todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui, né? Onde eu tiro dúvidas, onde eu dou orientação e mantenho aí os advogados atualizados do que vem acontecendo no mundo das IAs e principalmente aqui o nosso foco dentro do ChatGPT. E se o doutor ou a doutora está vendo esse vídeo aqui no YouTube e quiser fazer parte desse grupo aqui, quiser que eu te ajude a implementar aí com o ChatGPT no seu escritório, é só clicar aqui embaixo no primeiro link aqui da descrição, conversar comigo no WhatsApp e vai ser um prazer aí ter o doutor, ter a doutora conosco aí toda quinta-feira, enfim, e também nas nossas aulas gravadas, enfim, em toda aqui a nossa comunidade. Perfeito? Os doutores que estão ao vivo aqui já fazem parte aqui da comunidade. Hoje é dia 13 de novembro de 2025 e ontem, né, mais precisamente ontem à tarde, nós fomos mais uma vez aqui, né, impactados com a ideia de uma nova atualização do ChatGPT, e aí já deixo aqui de antemão que isso aqui não foi uma coisa muito profunda que foi feito. O que está acontecendo cada vez mais, né? É aquilo que eu já falei em outros encontros, enfim, que é a ideia de que a gente vai bater um teto, na verdade, na capacidade que a IA tem de dar resposta. Isso nós estamos chegando no limite de energia elétrica, no limite de placas de vídeo e no limite também do próprio conteúdo que é disponibilizado na internet, né? Eles já varreram tudo que eles poderiam varrer e colocaram tudo dentro lá dos data centers. Já expliquei muito isso aqui em outros vídeos, enfim. Só que tem como a gente continuar melhorando o modelo. E é aqui que entra essa ideia da OpenAI, que é transformar este mesmo modelo, quando eu digo em capacidade, em mais inteligente, num sentido muito mais subjetivo do que propriamente de uma capacidade propriamente dita da ferramenta. Então tem como eu estabelecer parâmetros para ele ficar mais conversacional, que eles falam, isso é, ele ter a capacidade de ser mais natural, né? Eu posso também agora dar um comando para ele específico, a gente vai fazer isso aqui agora, eu vou dar uma orientação aqui para os doutores, para que ele tenha um estilo de personalidade, o que a gente chama aí de tom de voz, e eles vieram com essa novidade, e aí eu vou dizer agora aqui bem rapidinho o que impacta, na verdade, aqui na nossa mentoria. Esse artigo aqui está público na internet, é o site da OpenAI, então isso aqui houve um bastante estardalhaço aí e tal, mas na verdade os doutores vão ver que não mudou muita coisa, né? Estamos atualizando o ChatGPT 5 e facilitando a personalização do ChatGPT. Isso é uma coisa que a gente já faz através dos prompts, é uma coisa que eu já ensinei os doutores a fazer. Vou mostrar até a aula que está aqui, que a aula já está disponível. A atualização começa a ser implementada hoje para todos, mais conhecido como ontem, começando pelos usuários pagos, que somos nós, enfim, que utilizamos o Plus. Eles continuam dizendo aqui que a ideia é que o modelo consiga decidir quando ele pensa mais, quando ele dá uma resposta mais rápida, enfim, vou falar sobre isso na questão dos modelos e também dos assistentes. E no resto aqui é desmembrando cada modelo, isso aqui é uma parte um pouco mais técnica, enfim. O que interessa para nós, que 99% das vezes vamos fazer o quê? Criar textos. O que a gente faz aqui dentro do ChatGPT, o que um advogado faz, 99% das vezes, é estabelecer uma relação entre os documentos que eu estou colocando, a gente vai chamar isso de dúvida jurídica, um problema jurídico, né? Um contexto jurídico a ser solucionado, ele vai confrontar esse texto, esse comando, com o que tem de inteligência, que a gente chama de modelo, mais o banco de dados que foi capturado. É por isso que os doutores, quando pedem para fazer uma peça, ele responde ali, por exemplo, os artigos, ele responde até mesmo referência, ou ele consegue até mesmo buscar jurisprudência. Por quê? Porque tudo está disponível para ele. O motor que vai fazer isso é o que a gente chama de modelo. E nós íamos lá atrás do 3.5, o modelo 4, o modelo, enfim, né? 4.1, nós temos todos aqui agora, está ficando tudo amontoado aqui, ó. Isso gera uma confusão muito grande para quem está iniciando no mundo das IAs. Além de ter 55 IA, né,
que toda hora tem um vídeo na internet, que é o Google Gemini, que é o outro, ainda tem dentro das plataformas de IA 78 modelos. Então, para a gente poder ter produtividade, para a gente poder ter uma direção para poder otimizar, isso é, eu ficar cada vez mais íntimo, vamos colocar assim, cada vez mais familiarizado com aquele modelo, eu poder entender como ele dá a resposta, é bacana que a gente escolha um, que a gente não fique saltando nem de IAs em IAs, e nem muito menos de modelos e modelos aqui dentro. Resumidamente aqui, depois do 4.1 e do 4.0 aqui, ó, e do 3, os doutores que já estão na mentoria sabem disso, nós tivemos o grande ChatGPT 5, que a intenção era o quê? E ao invés do usuário ter que ter o conhecimento prévio do que cada modelo é melhor para fazer e não haver confusão, o próprio ChatGPT faz essa seleção de qual que é melhor. Então os doutores vão perceber muito isso, que quando os doutores às vezes fazem uma pergunta mais simples, sei lá, alguma coisa, um documento curto, alguma coisa mais simples, ele responde muito mais rápido, e quando ele entende que ele tem que trazer imagens, ou que ele tem que trazer, enfim, algum contexto maior, ele demora mais para pensar. Essa velocidade de pensamento, eu estou percebendo que ela está ficando cada vez menor, né, no sentido do pensar. A gente pode até fazer um teste aqui. E na minha visão, o melhor modelo hoje para substituir os modelos existentes e para a gente ter uma direção é o modelo 5.1 na versão alto. Então, quando os doutores utilizam na versão alto, que vem de automático, os doutores meio que estão deixando para na hora que a gente faz uma pergunta, o usuário não precisa nem muito, como que eu posso explicar? Entender o que está acontecendo por trás, na verdade. Mas ele vai fazer essa decisão. Rodrigo, mas aí como que eu identifico se isso está bom ou se está ruim? A qualidade da resposta que o doutor e a doutora quer receber. Quem determina qual que é a melhor IA não é a empresa, não é o Rodrigo, não é ninguém. É os doutores experimentarem o que tem no mercado e falar, essa aqui para mim serve para eu economizar tempo. É isso. Não tem essa busca incessante para as empresas. Ah, eu quero essa daqui agora porque o fulano fez um vídeo que agora saiam dessas bolhas. Eu sempre insisto nisso, porque isso é uma perda de tempo. Amanhã ou depois eu vou estar fazendo aqui uma nova live dizendo, agora tem o ChatGPT 6. E vão querer vender um curso para os doutores de novo de outro IA que vai solucionar o problema dos doutores ganharem mais tempo no jurídico. Isso é papo, sempre eu vou repetir isso aqui, de vendedor de curso. Hoje, todos os modelos são impecáveis para poder se trabalhar no jurídico. O ChatGPT, o próprio Google Gemini, vários aí, o da Anthropic, qualquer um. Por que nós escolhemos o ChatGPT? Ele é o mais seguro com relação à LGPD. É o que está tomando maiores providências para poder se cuidar. Os doutores devem ter acompanhado a questão aí das dicas de jurídico e de saúde. Eles estão num momento muito delicado com relação a estabelecer um nome muito forte no mercado para captação de dinheiro. Então aqui a gente corre muito menos risco dos dados serem vazados, a gente paga a ferramenta, então a gente tem uma relação de consumo. Essa relação de consumo estabelece para a gente direitos, doutores são advogados, devem saber. Então evite IA gratuita, evite essas coisas que estão por aí, porque é perda de tempo. O que faz os doutores terem boas respostas é o tempo que os doutores dedicam à ferramenta, de utilizar, de quebrar a cabeça, de estudar um pouquinho, de, isso pode deu errado, trouxe a jurisprudência errada, isso faz parte do processo. Até a hora que os doutores entenderem como fazer os seus próprios prompts, entenderem como colocar tudo isso aqui dentro de uma maneira organizada, vou mostrar onde está agora no curso, isso vai ficar muito mais tranquilo para os doutores. Para sair dessa confusão, bora escolher então, vamos deixar que ele decida. Na hora que eu vim aqui e fizer uma pergunta simples como essa, ou der um oi aqui, ele responde bem rapidinho. Por quê? Isso aqui é muito simples. E aí nós vamos entrar agora na atualização do ChatGPT 5. Aqui, ó, no nosso curso de ChatGPT, os doutores têm essa aula aqui que é a aula de implementação. Nessa aula aqui, número 1, eu ensino os doutores a criar conta, a assinar o ChatGPT em reais, e eu ensino a fazer essa configuração aqui, ó. Aqui no canto esquerdo inferior, aqui em personalização, a gente tem todo aqui um passo a passo que, enfim, está ali na aulinha, a aulinha tem 10, 20 minutos, os doutores podem assistir depois, os doutores que estão aqui.
Só que na oportunidade que eu fiz a aula, e eu já tinha uma ideia de que isso sairia, eu dei orientação para os doutores deixarem aqui, ó, no modo padrão. Isso é o que os doutores vão ver muito na mídia, o que ele chama do estilo aqui, que ele está falando para ser mais conversacional, ter mais inteligências, entre aspas, é só como ele dá a quando eu digo como ele dá a resposta, é como ele conversa mesmo. A capacidade de inteligência é a mesma. Ele vai ser, vamos voltar aqui só para a gente entender. Ele vai ser mais padrão? Ele vai ter um estilo e um tom mais equilibrado? Eu escolho aqui, o tom de voz, a forma que ele escreve. Ele vai ser mais profissional? Vai tentar ser preciso e ter uma resposta mais refinada? Eu escolho o profissional. Eu trabalho com outra coisa aí, sei lá, vou usar para fins particulares, enfim, bater papo com o ChatGPT, eu posso escolher que ele seja um pouco mais amigável. Eu posso escolher que ele seja mais franco, direta e encorajadora a resposta. Diferentona, divertida e criativa. Vai depender muito do uso de cada usuário. Dentro do jurídico, e aí eu fiz alguns testes aqui, e o meu ficou um pouquinho aqui no padrão, depois que depois que mudou para o ChatGPT 5.1 aí, que eles falam, ele ficou um pouco burro, eu não entendi muito bem não, ele ficou um pouco estranho, vamos colocar assim, né. E eu mudei aqui para o profissional e eu gostei bastante disso aqui. Legal. Defina o tom e estilo que o ChatGPT usa ao te responder, ao responder. Então o tom profissional, acredito que o jurídico encaixa muito bem. Ele procura sempre ser mais, como que eu posso dizer? Sério, profissional. Então, se os doutores estão aqui presentes, eu estou atualizando aqui, né, mas usar também no padrão, pode ser que faça sentido, não sei se eu vou ter que atualizar aquela aula, mas fica aí a dica, se colocar na minha experiência aqui, tem dado excelentes respostas. Ô, Rodrigo, eu não gostei muito não, ficou estranho. Coloca experimentar também outras aqui. O que vai mudar é como ele vai escrever, não na capacidade que ele tem de dar as respostas, mas no tom de voz. Ele vai ser mais amigável, ele vai ser mais nerd, ó, exploratório, empolgado, ou cínico, se preferir assim, cínico e sarcástico. Então, o profissional, o padrão, ó, funciona muito bem. E eu gostei, acho por causa do corporativo, né? Mas eu gostei mais do profissional aqui para deixar. No mais, instruções personalizadas e tudo que está aqui. Primeira aula aqui da nossa, do nosso curso aqui, do ABCD do ChatGPT no Direito. E por falar nisso, estamos aí já na sexta aula agora atualizado no ChatGPT 5.1 e amanhã eu continuo atualizando. Até no máximo aí segunda-feira os doutores vão ter as aulas de criação de prompts agora no modelo 2025-2026, a criação de assistentes como eu estou criando agora de uma maneira mais rápida e mais precisa no módulo 2. Falando em assistentes, quando a gente vai criar um assistente, vou voltar aqui para dentro do chat GPT para mostrar para os doutores como é que ficou bom agora. Eu ainda estou como é que chama? Alinhando aqui, hoje eu estava fazendo todos aqui, ó, mais de 30 assistentes diferentes, eu estava fazendo isso um por um, fiquei o dia todinho. Os doutores vão perceber, quando entram aqui no assistente, por exemplo, qualquer um deles, ele vai dar aqui, ó, usando o modelo recomendado pelo criador. O criador sou eu nesse caso, Rodrigo Anselmo. Aqui no caso do direito civil. Os doutores podem alterar esse modelo. A ideia aqui é que os doutores tenham esse modelo como padrão para poder já não haver confusão, né? Mas doutores vindo aqui, ó, criador do chat GPT, aqui que é porque traduz, né? Ele fica meio estranho, mas é o criador do GPT, deste GPT aqui, recomenda um chat GPT automático, para que ele decida, aqui eu vou dar um começar, quando ele vai pensar mais, quando ele vai ser mais criativo, ou quando ele vai ter que ter mais atenção para os cálculos, esse tipo de coisa. Praticamente, com essa atualização, não muda quase nada. O que muda é essa capacidade que ele tem agora de raciocinar, mudar os modelos e ter esse tom de voz. Esse mudar os modelos ele já tinha. E eu tenho sentido que ele está ficando cada vez melhor no sentido de compreender o que a gente pede. Eu não estou sendo específico aqui, mas serei específico na aula lá do curso lá, que é na aula do Diálogos Eficientes. É como a gente pede para o ChatGPT, por exemplo, criar a petição, ou fazer um recurso de apelo de agravo, ou pede para ele analisar alguma coisa aqui.
eu sinto que ele está ficando cada vez ficando cada vez melhor no sentido de entender o contexto, e uma coisa que a gente falou nas outras aulas também, aumentou demais o ponte a história do direito brasileiro em 7.000 palavras, por exemplo, o tamanho da resposta. Agora ele consegue, agora ele está criando, certo? Ó, 7.000 palavras que o meu é um pouco divertidinho, os doutores que já estão mais antigos sabem. É a palavra tratada vai dar um textão épico. Esse tamanho, por exemplo, de uma resposta, ele está ficando cada vez maior. Eles estão liberando mais tokens para a gente. Eu não gosto de ser técnico. É como, por exemplo, coloco aqui um pedaço do processo do meu cliente. Quando eu pedia para ele, por exemplo, me resuma esse processo, me explique esse processo, me traga informações desse documento aqui, ele economizava demais e as respostas ficavam curtinhas. Agora os doutores podem ver que dá para fazer bastante coisa aqui com um texto desse, iniciar uma boa peça, um bom estudo jurídico, e está cada vez maior e ficando cada vez maior a nossa janela de contexto, que, na minha humilde opinião, era a única coisa que a OpenAI perdia para o Google na questão do Gemini. Na questão de inteligência, o Google sempre teve, por uma capacidade que eles têm de dinheiro mesmo, de botar dinheiro a perder de vista, eles conseguem, com uma mesma assinatura de R$100, liberar mais palavras. Eles vendem palavras. O Google é 50 vezes maior do que a OpenAI. Se a OpenAI é trilionária, o Google é 50 vezes. Então, como eles têm muita grana, as respostas ficavam maior e isso enchia muito os olhos dos advogados, que já faziam uma peça aqui e ficava grandona. Agora nós estamos igualando e por isso que eu acredito muito que o ChatGPT é um bom investimento. Voltando aqui para os assistentes, então, todos que os doutores entrarem estarão focados no ChatGPT 5. Opa, peraí, me perdi aqui. Opa, 5.1. Então, todos eu vim mudando aqui, ó. Ou pelo menos, acredito que todos, né? Aqui, ó. Usando o modelo recomendado, criado 5.1. Para a gente poder ter esse padrão, os doutores irem utilizando o mesmo, colocando os documentos aqui, enfim, o trabalho que os doutores já fazem no dia a dia e me dando feedback. Eu peço que os doutores utilizem, os doutores quiserem trocar, obviamente, troquem, mas utilize para quê? Para quando surgir as dúvidas, ou eu ver que está pegando alguma coisa, igual hoje, por exemplo, o doutor Misael me falou que o assistente estava com defeito, o assistente previdenciário, por exemplo, e eu pude corrigir na hora, porque eu sei o modelo que ele está usando, eu sei lá, eu fui lá, mexi, e falei, beleza, agora ficou bom, dá para eu trabalhar aqui. Só para a gente ter essa ideia. Então, basicamente, para resumir isso em 20 minutos, não fiquem com medo, continua basicamente a mesma coisa, o que muda é bastante mídia em cima, muita mídia para poder vender ação para a empresa, muito vídeo de vendedor de curso, mas efetivamente o que mudou é uma tentativa que eles estão fazendo para deixar essa interação que a gente tem com as inteligências artificiais mais longe possível daquela que a gente via antes do tal do prompt. Ai, você tem que saber pedir exatamente para a IA o que ela tem que fazer, você tem que criar um texto. Está cada vez ficando mais para trás a engenharia de prompt, e nós estamos entrando cada vez mais na tal da engenharia de contexto, que eu expliquei hoje, nessa aula aqui, que eu vou repetir agora 50 vezes, base de contexto aqui, eu explico para os doutores como organizar os documentos, como colocar os documentos da maneira correta aqui, e nessa aula aqui que eu vou postar amanhã, a gente vai falar muito desse contexto, e a gente poder, falando um português bem claro, ser a gente mesmo. A gente vai pedir aqui, ó, crie para mim uma petição, não tem mais que ficar explicando, como que eu posso explicar de uma maneira bem clara. Não precisa ficar explicando as entrelinhas do pedido. Ele já vai começar a entender cada vez melhor. Essa transição, para fazer o disclaimer aqui, ela gera às vezes instabilidade, o doutor já está acostumado, às vezes dá um problema aqui e outro ali, mas eu acredito, que eu estava falando dos 3 meses, né? A proposta agora, não posso garantir, mas eu li muito, vi uns vídeos internacionais, é que realmente, daqui máximo 90 dias, todos esses outros modelos desapareçam mesmo e fique só o alto agora. Que ele vai se chamar, ele vai mudar de nome, ele vai ter alta GPT, papapá, para poder vender mais ação. Mas ele vai se transformar de novo
e a gente vai ter o quê? Essa liberdade mesmo, de na hora que eu insiro um documento, vou fazer um exemplo aqui para os doutores verem para ficar mais claro. Quando eu peço para ele abrir aqui o os doutores pensem o seguinte, quando eu peço para ele abrir aqui o menu, isso é uma coisa que é simples, ele sabe, ele tem um comando aqui, ele entregou o menu, não precisou pensar. Quando eu peço algo mais robusto, vamos colocar aqui essa matrícula que eu dei de exemplo na aula, por exemplo, que eu vou colocar assim, sei lá, leia e resuma este documento com parágrafos grandes e de forma explicativa, para ele, para ver se ele vai pensar um pouco mais, porque ele vai fazer a leitura de um documento. Nota que ele demora mais um pouquinho, mas ele já leu também, tá rápido também, né? Ah, aqui, isso aqui não é para aparecer. Olha só o erro aqui, ó. Foi isso que o doutor lá me colocou, eu vou ter que me debruçar amanhã. Nota que ele está repetindo aqui o menu, não pode acontecer isso. Isso é uma coisa que eu estou adaptando o prompt para ele não repetir. Ele não pode repetir o menu toda vez que eu falo, só da primeira vez que abre o chat. Então, tudo isso, os doutores vão aprender no módulo 2 a como entender, como personalizar tudo. Foi legal que aconteceu isso aqui, que ele está repetindo isso aqui está errado. Mas tudo bem. Mas na hora que ele vai me trazer o resumo aqui da matrícula, conforme enviado. Beleza, até que ele pensou rápido. Mas os doutores vão ver que se os doutores colocarem mais documentos aqui, ou pedirem alguma coisa, ele pode parar um pouquinho para pensar. Nesse pensar, entre aspas, que ele para, é como se ele estivesse distribuindo essa tarefa, estou sendo bem grosso modo aqui, por exemplo, entre todos não, eles escolhem automaticamente algum modelo desse que pode dar a melhor resposta no melhor custo para eles, que a busca deles é diminuir custo, e entrega para a gente. Não adiantava, por exemplo, eles liberarem só o ChatGPT-5 para dar um bom dia para a pessoa. É muito caro. Isso aqui é muito caro. Costuma-se dizer, doutor, só para os doutores terem uma ideia a título de curiosidade, que cada resposta dessa aqui, dependendo, pode custar até $5. Imagine 700 milhões de pessoas utilizando isso daqui. Então, nós estamos entrando numa era das IAs, onde eles vão tentar entregar o melhor serviço ao menor custo possível e de uma maneira que não perca essa grande base de dados que eles conseguiram. Isso o Google também tá vendo, os doutores devem ter falado de bolha de IA, não vou entrar aqui nesse quesito, e cabe a nós, enquanto usuário, tirar o melhor proveito possível. Possível, eu vou repetir aqui, possível. Não entrem em neurose de que vão encontrar algum tipo de ferramenta que vá substituir os doutores. O trabalho do advogado está garantido o resto da vida, porque isso aqui nunca vai fazer o trabalho dos doutores. O que ele pode fazer é ajudar a gente a ler, ajudar a gente a escrever, ajudar a gente a buscar uma jurisprudência, ajudar a gente a responder o cliente, ajudar a gente a pensar. Ah, isso aqui ele já faz, eu acho que já faz mais de um ano, na verdade. A gente nem precisaria de 5 nada. Os doutores que estão aqui mais antigos sabem. Nem precisaria disso aqui. O 4.0 e o 4.1 já dá para fazer muita coisa. Mas como eles vão evoluindo e a gente não tem esse controle, pô, então vamos tirar o melhor possível da ferramenta, seguindo um passo a passo que tenha sentido para os doutores, obviamente. Criando seus assistentes, organizando seus documentos e, principalmente, entendendo esses pequenos passos que ela vai dando, realmente para ficar melhor, para ficar mais segura, para ter tudo isso e não cair nesse hype sempre, de que vai ter a bala de prata e que vai substituir, que vai sair a petição do outro lado e que vai ter um cara que vai. Não vai existir isso nunca. Isso aí é coisa de quem vive desse mercado para vender, enfim, a ferramenta. Outro ponto importante aqui, não, tranquilo, era isso que eu queria passar para os doutores. Adicionei também um disclaimer aqui, que a gente tem muito a ver com o chat GPT-5, mas adicionei também mais prompts aqui, ó. Este consórcio a gente falou na live de quinta-feira, que está gravada, inclusive, na nossa área de membros, os doutores que nós tiram, assistam. Então, os doutores que têm problema aí com clientes de consórcio, tem também aqui agora prompt. Prompt é
Ó, isso aqui tudo eu vou ter que acertar isso aqui para fazer a aula de amanhã. Não é para responder assim, ó. Mas beleza, vamos dar um oi aqui embaixo, vamos ver se ele vai me repetir. Se ele repetir novamente, olha lá, isso aqui tá errado. Então os doutores notem uma coisa bem interessante aqui, um disclaimer, os doutores vão ver isso no módulo 2. O mesmo estilo de prompt que era aplicado no modelo antigo é um prompt perfeito. Os doutores já utilizam os ADV-bots aí faz mais de um ano. Ele compreendia de uma forma. Agora, o mesmo texto, ele está compreendendo de outra forma. Então, ele repete todas as vezes, ó, o mesmo menu aqui, está errado. E aí eu vou estabelecer o quê? Eu vou estudar, vou ver um comando que a gente vai voltar ele para ele responder como respondia antes, e vida que segue. São pequenas adaptações que eu já sei o que eu tenho que fazer, vou ter que fazer isso nos 30. Oh, mas é o meu trabalho, os doutores me pagam para isso. Porque pelo que eu estou vendo, todos estão com defeito, repetindo a mesma operação várias vezes. Mas isso aqui é totalmente controlável, totalmente manipulável por nós para deixar a resposta da maneira que a gente quer aqui. Esse é o segredo. Eu já vi o defeito e já sei qual que é a solução. Vai me dar um trabalho? Vai, uma vez só. E os doutores vão usar quantas vezes quiser e a qualidade das nossas respostas vai continuar. Essa é a intenção aqui da mentoria. Que os doutores, vocês mesmos, entendi, ele respondeu isso errado por causa disso aqui. Entendi. Isso aqui ele já faz mesmo. E alavanquem o seu tempo com uma ferramenta, e fiquem, não vou puxar o saco dela aqui de novo, porque eu não sou dono dela, fantástica, que é o ChatGPT. Já tem uma tarefa para amanhã de manhã, que é arrumar todos esses ADV bots aqui. Voltando aqui só para o comecinho, que daí eu vou abrir para os doutores perguntarem alguma coisa, enfim, e depois eu vou falar um pouquinho do cronograma das aulas para o futuro. Rodrigo, então, que eu estou vendo na mídia aí, o que está acontecendo? Basicamente, a ideia aqui é que a gente tenha, aqui eles dão o comparativo, enfim, da diferença das respostas, mas volto aqui a dizer, quem vai dizer que é uma petição boa ou petição ruim? O doutor que está usando. Quem vai dizer é a pessoa que está usando. Aqui eles dão exemplo, por exemplo, genéricos, né? De como a resposta mudou, de como ele está sendo mais, que ele consegue incorporar uma personalidade a mais, ele destaca aqui um pouquinho do que é cada modelo, enfim, mas o ChatGPT alto, e aí nós vamos voltar aqui, ele contempla todos os modelos. Então aqui, nós vamos manter aqui, eu vou arrumar o prompt, vai ficar respondendo bonitinho amanhã, todos esses 30, que acho que tem uns 30 aqui, e o alto ele vai contemplar todos, beleza? Rodrigo, mas eu queria dar uma experimentada, cara, eu queria separar, mas eu sou teimoso, eu quero saber por que que esse instante aqui existe, ó, e ele dá uma resposta mais de imediata. É só colocar. O que vai mudar é a forma com que ele concatena a resposta. Eu digo, gostei mais do instante. Pô, usa. O que eu tô querendo fazer aqui é padronizar para a gente poder ter o mesmo. Mas usa qual que os autores quiserem, achar mais legal. Não tem problema. Quem define a qualidade da resposta é o usuário. Não é um cara do curso, não é o cara do vídeo do YouTube, não é o vendedor de curso. É os doutores. Os doutores vierem aqui pedir para ele fazer um plano anual de compliance trabalhista para empresas. Colocar o coisa aqui, e isso para o doutor, para a doutora, economizou o seu tempo, você agora é um especialista em IA. Você agora já tem o que você precisa para economizar tempo, é isso. Não é um processo evolutivo que os doutores vão se transformar em programadores. Vão agora ser... Entende? É os doutores usarem uma ferramenta que vai estar cada vez mais no dia a dia e principalmente dispensável aí para o trabalho de todo mundo. Mas voltando aqui só para os autores entenderem, o que eu acho que mais mudou e que pode fazer sentido, né? Vou até dar um disclaimer amanhã para os advogados que não estão aqui ao vivo, é a questão dessa nova personalização que parece agora eles estão apostando para valer. Como que eu faço ela? Se o doutor está nessa aula aqui, se o doutor está vendo essa aula aqui, por acaso, não está sabendo, vou voltar. Eu estou atualizando todo o curso de ChatGPT para o ChatGPT 5.0 ou 5.1 ou 5.2, que vai vir aí logo depois. Então, eu estou regravando todas as aulas aqui, né? Já temos 6 aulas disponíveis e os doutores vão entender tudo isso aqui da personalização nessa aula número 1 aqui, que é onde eu ensino a criar conta e tal. Também
na mentoria que eu deixei gravada aqui, aí um conteúdo mais denso, enfim, tem essa aqui do dia 16/10, que a gente falou, essa daqui não, essa aqui nós falamos de outra coisa, mas aqui no ABCD do ChatGPT eu também falo um pouquinho disso, e acredito que na última também do dia 6, né, que é da semana passada, nós temos aqui também um pouco disso. Rodrigo, então, como que eu posso experimentar, sei lá, as outras personalidades? Na aula que eu subi lá, e ela está gravada, eu dei orientação para naquele momento os doutores deixarem no padrão. Então, ele vindo aqui em personalização, ou aqui em configurações, ó, ele abre aqui, personalização, vai para o mesmo lugar. Eu ensino aqui o porquê habilitar é importante, tal, o que colocar aqui, colocar o seu apelido, a sua ocupação, o porquê. Inclusive, eu estava fazendo um teste aqui de memória, com a memória desligada. E aqui tinha surgido esse botãozinho aqui, ó. E na oportunidade eu deixei padrão, mas eu acredito que os doutores também podem experimentar. O que eu disse aqui que eu tive a percepção de, ficou mais legal assim no modo profissional, mas o padrão também funciona bem e os doutores podem experimentar. Quem vai decidir qual é a melhor é os doutores, a resposta fica bem parecida. Estilos e tons básicos atualizados. Ó. Quando eu mudo para Franca, por exemplo, e salvo, estilo e tom básico atualizado. Ela vai mudar o tom de me entregar a resposta. É isso. Basicamente, é isso. E também, falar um pouco mais de uma coisa técnica, a promessa é que esse roteamento, vamos chamar assim, essa mudança do melhor modelo adaptado para aquilo que o usuário está pedindo, ficou melhor também. Isso a gente vai ver, como começou ontem, né? Amanhã eu vou usar o dia inteirinho aqui de novo para arrumar esses prompts. Eu também vou passar um parecer para os doutores na próxima mentoria aí do que eu estou sentindo do ChatGPT 5.1 agora. Então, porque os doutores que estão aqui, só para dar um disclaimer, na oportunidade que mudou, realmente ele enlouqueceu, ele ficou totalmente fora do controle, né? Endoidou, porque na hora que ele ia mudar aqui de modelo, ele realmente estava muito ruim. Os doutores que já acompanham aqui muito sabem que na última semana, na semana retrasada principalmente, ele ficou muito bom. Semana passada, agora ele deu uma pequena desestabilizada essa semana, acredito eu, por causa dessa questão óbvia, né? Aqui, dessa mudança tão grande na ferramenta. Mas acredito que a partir de amanhã, no máximo semana que vem, ele já vai estar voando de novo, porque depois todas as contas estão adaptadas e aí a ferramenta entra de novo numa ordem, né? E numa frequência legal. Então a promessa básica é essa: escolha o seu tom de voz para a IA ficar mais parecida com o que você quer que ela escreva, e nós estamos, né? Estou dizendo como se eu fosse a OpenAI, trabalhando para que o quê? Para que todos esses modelos desapareçam e que vocês tenham uma inteligência artificial que compreenda o que vocês querem e entregue a melhor resposta no menor tempo possível. E aí eles não contam essa parte, que a gente também economiza dinheiro pra caramba, porque custa muito caro e só os R$ 99 que vocês pagam não cobre nem o começo do custo do que vocês usam. Papo reto aqui. É isso. A busca constante de ter mais lucro, entregando o mínimo possível, só que de uma maneira que não se perca o nome da ferramenta. Sou muito sincero sempre nas aulas aqui por isso. Então, claro que a gente é usuário, passa por esse processo junto, né? Os doutores principalmente estão presentes aqui, eu sei que usa todos os dias isso aqui, e passa por essa estabilidade, por esse vai e vem aqui, constantemente. O doutor Celso que está aqui, o doutor que estava aqui, já passaram por poucas e boas aí com o ChatGPT, mas continuam na ferramenta, e eu tenho certeza que já economizaram muitas horas de trabalho aí, muitas e muitas horas de vida, né? Nem de trabalho, né? Trabalho também é vida. De vida, utilizando essa ferramenta aqui, é por isso que eu recomendo ela muito, e tenho certeza que ela ajuda muitos doutores. Antes de ir para as perguntas, ressaltando aqui de novo, fiquem ligados no nosso grupo de suporte, sempre aqui, ó, sempre é onde eu coloco os links, é onde a gente bate papo, é onde os doutores reclamam, é onde os doutores apontam soluções, é onde os doutores indicam ferramenta um para o outro, porque é aqui onde eu vou manter os doutores atualizados. Na descrição do nosso grupo, nós temos o link para o nosso banco de prompts aqui, ó, e também para o acesso lá a essa plataforma aqui, que os doutores assistem o replay. Dentro desta plataforma agora, estou arrepiando aqui, amanhã eu me comprometo novamente a arrumar de novo todos os prompts desses benditos, desses assistentes que eu já vi que estão todos com defeito, e continuar a nossa saga aqui.
O nosso curso de ChatGPT deve ter no máximo aí umas 15 aulas, viu? Não é tanta aula assim, não. E a maioria das aulas, ó, é 16 minutos, 15 minutos, eu coloquei tudo passo a passo. Então assistam, qualquer dúvida, os doutores podem me chamar. Qualquer novidade, obviamente, que saia, e eu faço questão de avisar os doutores aí em primeira mão. E é isso, doutores. Os doutores têm algum apontamento para fazer? Vi que a doutora Juliana está presente aqui ao vivo. Acredito que seja a primeira vez. Quem mais? As carinhas mais, como é que eu chamo? Estranha, assim, né? O resto é todo mundo é, 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 sempre os mesmos, né? Que bate ponto. Luiz Carlos está sempre aqui. O doutor Norival está todos aqui. Doutor Paulo, todos aqui. Enfim, doutor Celso, todas aqui. E aí, doutores, ficou algum apontamento? Tem alguma coisa que os doutores queiram acrescentar? Ficou claro o que eu falei? Que às vezes eu falo e não ficou claro, né? Que quase não mudou nada. Para mim ficou bem claro. Você falou, apesar de não mudar nada, foram mais de 40 minutos, né, de mentoria. Eu acho que está bem explicado. Vamos seguindo. É como se não mudasse nada, mas mudasse alguma coisa, né? Por exemplo, é um caminho que está sendo percorrido. Acho que é isso que eu quis trazer, assim. A ideia é que eles façam um modelo só no futuro próximo, enfim, e que pare essa confusão da gente mudar esses modelos todos. Mas, para fazer isso, é movimentação numa ferramenta que é gigante, internacional, enfim. E eles têm que sempre manter esse hype, por óbvio, de que agora vai. Agora vocês vão ter uma ferramenta que vai falar sozinha e vai dirigir os carros e vai voar os planetas. É o processo, né, que eles fazem mesmo. Mas sim, é importante, os doutores podem agora escolher o perfil, enfim, mudar, mas no geral é saber o passo a passo que eu coloquei lá naquelas aulas vai ajudar muito mais do que escolher, por exemplo, se ele vai falar no padrão ou no profissional, entende? É tipo assim, é mais as boas práticas com a ferramenta do que ficar nesses minúcias aí que eles inventam aí todo mês, né? A gente tem uma atualização muito forte e eu quero sim avançar o mais rápido possível antes do final do ano, inclusive entregar para os doutores esse curso completo de ChatGPT, porque tem outras novidades de outras IAs que eu quero trazer. Inclusive, semana que vem vou publicar um vídeo aí diferente, de uma ferramenta completamente diferente, que não tem nada a ver com o ChatGPT e que vai ajudar os doutores bastante na questão das transcrições, esse tipo de coisa. Eu quero fazer um aulão sobre isso e devo publicar na terça ou na quarta-feira aí, junto, logicamente, com toda essa atualização do curso de ChatGPT no modelo ali, né, 5.1. Perfeito, doutores. Quis fazer isso aqui de uma maneira mais rápida, enfim, porque às vezes a gente fica aqui mais ou menos uma hora e meia. Peço que os doutores acompanhem o grupo certinho lá, coloquem os apontamentos, sugiram a DVBot, sei lá, me chamem, os advogados me chamam, todo dia eu crio um ou dois assistentes aqui também, Rodrigo, eu tô com esse desafio aqui, me indica um assistente ou, sei lá, ou cria rapidinho aí um prompt, eu faço questão de criar, porque para mim não demora 2 minutos para fazer, os doutores vão aprender o módulo 2, ou a minha metodologia aí de criar. E é isso, doutores. Vou me encerrando por aqui, agradeço demais a presença aí de todos. Se os doutores não tiverem nenhum apontamento, eu vou ficando por aqui. Perfeito? Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, doutores. Obrigado novamente por todos que estão presentes aí. Lembrando sempre, no WhatsApp eu estou 24 horas por dia, no nosso grupo 24 horas por dia, e agora teremos aulas, seja de ChatGPT ou de qualquer outro tema que eu ache pertinente, todos os dias agora na comunidade, e eu aviso lá no nosso grupo. Perfeito? Doutores, uma boa noite e até a semana que vem aí. Obrigado.